Olá pessoal, eu sou o Wellington, esse é o Resenha Simples e hoje nós vamos falar sobre o segundo volume de O Retrato de Érico Veríssimo. Então, antes de começar efetivamente a fazer a resenha do livro, permito-me dividir um pequeno aprendizado que eu já tive no tempo que decorreu entre o primeiro vídeo e esse daqui. Enquanto eu fazia a edição do vídeo anterior, como eu sou um marinheiro de primeira viagem nesse mar que é o YouTube, no que diz respeito a edições, a como iniciar um vídeo, a como fazer uma abertura, enquanto ia gravando uma parte do vídeo, ou enquanto eu ia esperando que o computador processasse alguma outra parte, eu fui assistindo outros canais de resenha, como alguns que eu já sigo há muito tempo, o canal da Tatiana Feltrin, o Lido Lendo, acabei descobrindo outros como o Livros e Fuxico, o outro também que se chama Ler Antes de Morrer. E aí, ao ver aqueles vídeos com suas produções, aberturas, a desenvoltura daqueles que o fazem, eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Canais que já tem milhares de seguidores, o que eu posso oferecer de diferente? Já tem pessoas falando tão bem, né, e já há tanto tempo sobre livros. Então, fazendo a edição do vídeo, eu me auto-lembrei do propósito desse canal, que é a possibilidade de que eu partilhe com você que assiste o vídeo das minhas impressões e possa trocar conhecimento, possa trocar observações, possa ser corrigido, possa ser acrescentado alguma coisa. Ou seja, o canal não se propõe a disputar seguidores com outros canais. Eu acredito também que nem esses canais que já existem há tanto tempo nascem e permanecem com esse objetivo de conseguir seguidores. Mas o que eu desejo realmente é isso, é essa partilha, é essa troca de conhecimentos em relação a alguma obra que porventura eu esteja comentando e que você que assiste o canal já tenha lido. Então, feita essa inicial troca de experiência, vamos falar da obra em si, fazer essa pequena resenha sobre o segundo volume do Retrato. Na verdade, O Tempo e o Vento é uma trilogia. A primeira parte é o Continente, a segunda é o Retrato e a terceira é o Arquipélago. Na edição que eu tenho, a primeira parte é dividida em 2 volumes, a segunda também em 2 volumes e a terceira parte, que é o Arquipélago, é dividida em 3 partes. Mas eu não poderia começar a falar da obra sem fazer uma meia-culpa em relação ao autor da obra, o Érico Veríssimo. Não pelo meu esquecimento de citá-lo no vídeo anterior, mas pela barreira e pela resistência que eu tinha ao Érico Veríssimo. E digo por quê. Na verdade, eu não tinha lido nada do Érico Veríssimo até então. O que eu tinha contato até então era com os textos e artigos do Luiz Fernando Veríssimo. Então, por discordar de alguns posicionamentos políticos, de algumas opiniões do Luiz Fernando Veríssimo, eu acabei criando uma herança reversa. Eu transmiti para o pai aquilo que eu não gostava do filho, né? O posicionamento de esquerda do Luiz Fernando Veríssimo, aqui acabei transmitindo para o Érico Veríssimo e alguns outros posicionamentos sobre religião e fé. Na verdade, ao mesmo tempo que eu me propus a iniciar a leitura dessa obra, eu pesquisei sobre o Érico Veríssimo e percebi que de repente não era essa transmissão, essa herança que eu dei a ele vinda do filho, não seria tão justa. Eu achei, por exemplo, uma entrevista do Érico Veríssimo a Clarice Lispector, na antiga revista Manchete, na qual ele diz que é perseguido pela esquerda porque o acham muito parado, alguma palavra nesse sentido, e ele é perseguido pela direita porque o consideram comunista. As considerações dele em relação à fé e à religião não existe nada. É claro que, embora o histórico do autor influencie na sua obra, esse não é o único meio pelo qual você pode admirar
um autor ou considerar a sua obra, senão nós acabaríamos caindo no mesmo erro que a crítica literária caiu em períodos passados, no qual se buscava entender uma obra ou avaliar uma obra, ou criticar uma obra somente a partir do aspecto sociológico do autor, ou seja, da sua vida, daquilo que ele acreditava, dos seus ideais. Mas apesar de não ser o único fator que se deva considerar quando se analisa uma obra literária, é claro que os fatores sociológicos do autor, digamos assim, de alguma forma vão influenciar ou vão ter alguns marcadores na obra que ele venha a produzir. Mas feita essa confissão em relação ao Érico Veríssimo ou a minha resistência a ele, vamos falar realmente da obra. O livro que eu acabei de ler é a segunda parte da trilogia O Tempo e o Vento. E como eu já li alguns livros antes, é natural que nessa resenha, como eu não vou falar dos livros anteriores, é natural que eu acabe fazendo um apanhado geral dos outros livros para não ficar algo muito perdido. O que fica particularmente muito marcado aos meus olhos em relação ao Érico Veríssimo, em relação a essa obra, a capacidade que ele tem de trazer para o leitor algumas realidades da vida humana. A principal, que fica muito clara para mim, é o quanto as nossas ações nem sempre refletem aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós gostaríamos de fazer. Às vezes elas são movidas por convenções pessoais, às vezes elas são movidas por conveniência, às vezes elas são movidas por interesses, às vezes por vaidade, e permeado por esse universo de motivadores existe uma vontade interior que por vezes é avessa ou por vezes não corrobora muito com aquilo que está sendo feito. Isso acontece ao longo de toda a obra e eu particularmente notei que nesse volume do Retrato, que trata especialmente do Rodrigo Cambará, isso fica mais evidente. Rodrigo Cambará, então, é aquele que inicia um projeto, mas não consegue, mas não tem forças para terminar, toma uma atitude esperando aceitação pública ou a glória pública, realiza algo quando interiormente ele gostaria de fazer uma outra coisa, ele se mantém numa posição pensando que na verdade deveria tomando uma outra posição. Como não dizer então que esses conflitos internos, esses paradoxos interiores que o Rodrigo Cambará passa e também muitos outros personagens também passam ao longo de toda essa saga do Tempo e o Vento, como não dizer que de certa forma não refletem os nossos conflitos interiores também, os nossos paradoxos internos. Vivemos situações nas quais escondemos os nossos pensamentos mais ocultos para suportar alguma situação ou por alguma motivação que nos impedem de sermos plenamente transparentes. Eu acredito que o Érico Veríssimo traz muito isso à tona nesses seus personagens. Ele reflete nos personagens, ele transparece nos personagens esses pensamentos e que refletem aquilo que nós passamos no dia a dia, talvez não com a mesma intensidade, talvez com uma intensidade maior que a dos personagens. Essa capacidade, essa sensibilidade do Érico Veríssimo de conseguir inserir nos personagens essa realidade humana e de conseguir fazer com que nós nos identifiquemos com essa realidade é fantástica na obra. Uma outra coisa que eu também identifiquei nos personagens do Érico Veríssimo, tanto no segundo volume do Retrato como nos livros anteriores a ele, é um certo fatalismo, um certo determinismo presente nesses personagens. Os personagens parecem que estão presos a uma realidade imutável no que diz respeito ao que eles pensam, ao que eles sentem, ao que eles são, ao caráter. Eles não mudam ao longo do tempo. E interessante que existe sempre um embate entre aqueles que creem na mudança das pessoas dentro do livro e aqueles que afirmam que as pessoas não mudam. E nesse embate, sempre quem sai com a razão são aqueles que não creem na mudança. Sempre existem ao longo
dos livros e também neste último, acontecimentos que vão corroborar a tese de que as pessoas não mudam, por mais que elas tentem. Rodrigo Cambará, na sua volta ao Sobrado, afirma uma mudança, que os ares da cidade grande, que a academia mudou. E o Toribio, que é fantástico, reafirma a cada vez que o Rodrigo diz que mudou, que na verdade o Rodrigo não mudou nada, que ele sabe de onde ele veio. E ao longo desse volume da trilogia, os acontecimentos vão mostrando que o Toribio está certo, o Toribio que é transparente, o Toribio ele é fantástico, é um personagem fantástico. E esse embate entre as pessoas não mudam e as pessoas mudam sempre, como eu disse, são vencidos por aqueles que acreditam que as pessoas não mudam. E aqui eu não falo somente na questão dos defeitos, mas também nas virtudes, mas também na maneira que as pessoas pensam, na maneira como elas encaram o mundo. Está envolto de uma redoma que impede qualquer metamorfose, qualquer mudança de pensamento. Eu acredito, e aí é uma observação muito particular, que isso reflete de alguma forma o próprio pensamento do Érico Veríssimo como indivíduo. Assim como também penso que é possível notar também em algumas partes da obra alguns posicionamentos políticos, alguns posicionamentos religiosos do Érico Veríssimo. É possível notar, por exemplo, uma certa aversão ou uma certa antipatia do Érico Veríssimo em relação à igreja. Embora os personagens religiosos não sejam autores de grandes escândalos, veladamente existe sempre uma crítica, ou eles são um ou outro retratados de uma maneira mais desdenhosa. Mas ao mesmo tempo sempre existe uma característica de inteligência na maioria dos clérigos que aparecem no decorrer da história. Por exemplo, uma das partes que eu achei mais interessante, talvez uma das mais belas no que diz respeito a embates no livro, existem diversos debates de ideias ao longo de toda a história. Mas o que eu mais fiquei impressionado, o que eu mais fiquei maravilhado, foi a conversa entre o tenente Rubem e o padre Astolfo, no qual eles vão tratar de quem é Deus, de como é Deus, ou de como definir Deus. É uma parte interessantíssima do livro. E ali um debate muito profundo, muito filosófico, e eu penso até que ponto, de certa forma, não estão ali refletidos os questionamentos e as dúvidas do próprio Érico Veríssimo. Assim como me passa pela mente que muitos posicionamentos políticos do autor estão também inseridos ali. Eu acho muito interessante que ele coloca personagens com várias vertentes políticas. Tem um positivista, tem um outro que é um embrião. Quando você vai lendo, você vai vendo ali um estado embrionário de um nazismo, o pensamento de uma raça pura, de um poder na mão de homens superiores, com maior capacidade, em detrimento daqueles que devem ser a plebe, ou que devem ser serviçais numa sociedade. E essas vertentes, não só essas duas, mas algumas outras vertentes que os personagens defendem, em todas elas sempre descamba para um totalitarismo, seja no positivismo, seja no comunismo, seja nesse pré-nazismo, enfim, em todos eles o Érico Veríssimo sempre leva o autor a perceber a ideia do personagem ao totalitarismo. E é interessante isso. Érico Veríssimo está ali inserido no mundo pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, no qual esses movimentos estiveram muito à tona, e aí, dentro do nazismo, o fascismo de Mussolini, se mantém o comunismo na Rússia, e ele já trata, já naquele momento, dessa tendência humana ao totalitarismo. Um livro muito interessante que fala sobre isso é o livro do Raso, A Imaginação Totalitária. Existe também um vídeo muito bom do Bunker do Dio, que ele também vai tratar sobre totalitarismo.
e um outro também nesse mesmo canal que ele conversa com o autor Imaginação Totalitária sobre essa tendência do ser humano ao totalitarismo. E ao mesmo tempo, nesses personagens que tratam dessas vertentes políticas de uma maneira muito mais enfática, eles também acabam se dirigindo para a questão de um governo universal, de uma religião universal. Claro que isso está muito ligado à questão do positivismo do Auguste Comte, mas todos eles sempre caminham também para esse lado. Interessante, porque essa também é uma realidade atual, né? Uma religião universal, um governo universal que a gente encontra na agenda da ONU, a necessidade de fazer uma religião universal, uma necessidade de fazer um governo universal. Então a gente encontra isso, por exemplo, nos fundamentos da União Europeia, enfim. Toda essa realidade que a gente vive hoje, talvez de uma maneira mais clara, Érico Veríssimo já tratava disso há 60 anos atrás. Isso é muito interessante notar na obra dele. Talvez perspicácia com essa tendência natural do homem sobre um poder único, sobre uma religião universal. Mas eu não poderia deixar de fazer um pequeno comentário. Como eu disse no início da minha culpa, minha confissão, de que o Érico Veríssimo não se considerava, ou pelo menos publicamente, nem comunista, nem de direita, eu notei sempre que os personagens mais voltados para este pensamento político, eles acabam ganhando uma áurea diferente em relação a de outras correntes políticas. Eles têm sempre uma áurea sonhadora, eles são personagens que possuem uma vida, uma força interior muito grande, enquanto aqueles que contestam no que diz respeito a esse pensamento político socialista, comunista, marxista, os que contestam geralmente são pessoas com pouca moral intelectual ou são pessoas retratadas como um pouco mais grotescas, mais toscas. Pode ser uma impressão errada minha, uma visão forçada, mas eu notei, de certa forma, essa diferença. Assim como é sutil a crítica que o Érico Veríssimo faz à igreja através de uma ou outra característica dos clérigos, através de uma ou outra crítica à doutrina, também é muito sutil essa pequena inclinação a esse pensamento político a partir da áurea que ele dá aos personagens que seguem essa corrente ideológica. Mas saindo um pouco desse âmbito psicológico, filosófico e até político dos personagens e falando, digamos, estritamente de uma forma, se é que se pode dizer assim, literária da obra, é uma obra formidável. Todos os livros até então são muito bons. Eu acho interessante o que o Érico Veríssimo faz com o tempo, fantástico. Eu acho que a melhor metáfora que existe, ou pelo menos que vem à minha mente, para definir a relação do Érico Veríssimo ao longo dessa obra com o tempo, é de sanfona. Porque ele começa, às vezes, a história num certo ponto do futuro. E aí ele leva essa história a um passado longínquo e faz idas e vindas no tempo, até que ao longo da narrativa essas duas partes se encontram. Aquele passado longínquo vai chegando, apesar das idas e vindas, ele vai chegando ao encontro daquele futuro no qual se inicia a narrativa. E isso é extraordinário. Embora exista esse vai e vem na linha do tempo, o leitor não se perde. Você, ao ler, você não se sente perdido nisso. O Érico Veríssimo consegue te manter na linha, como num trilho de trem, ao longo da história, até a união do passado com o futuro. Isso é maravilhoso. Uma outra coisa interessante também é como o Érico Veríssimo consegue inserir fatos históricos, momentos históricos, mundiais, dentro da sua narrativa fictícia. Isso é muito interessante. E se existe um conselho que eu posso dar para quem deseja iniciar
a leitura do Tempo e o Vento é que leiam, ou pelo menos façam um pequeno estudo sobre esses fatos históricos. Por dois motivos. Um, pelo próprio conhecimento. E o outro é porque isso vai te fazer entrar mais ainda na história, beber mais ainda da narrativa, compreender o que está acontecendo ali e não passar por aquilo ali sem talvez muita compreensão. Ali você vai encontrar a questão das missões, no momento em que Espanha e Portugal disputavam a região da Cisplatina, vai ter Guerra dos Farrapos, vai ter o golpe militar de 1889, que culminou na derrubada do Império no Brasil. Tudo isso é interessante se ter pelo menos uma pequena noção através de leitura de alguns personagens que também entram na história, Duque de Caxias, Pinheiro Machado, Rui Barbosa, vários que Érico Veríssimo insere na história e que ao ler um pouquinho sobre eles ou sobre os fatos históricos, toda a narrativa ganha em compreensão, ganha até mesmo em beleza. Então, da mesma forma que nos outros livros, o Retrato 2 traz uma narrativa muito leve, uma leitura muito tranquila, mas ao mesmo tempo Érico Veríssimo te envolve, você é capaz de se sentir no interior do Rio Grande do Sul, sentir o cheiro do chimarrão, sentir o frio do minuano passando por você e experimentando, como eu disse no começo, a realidade humana naquilo que existe talvez de mais interior, que são as nossas intenções. Penso que eu não posso deixar de dizer que existe sim nessa revelação das intenções interiores de cada um dos personagens uma crítica do Érico Veríssimo à hipocrisia que por vezes permeia as relações humanas. Ele que tinha uma grande admiração por Eça de Queiroz, que criticava terrivelmente a sociedade da sua época, a ponto de fazer um caricato daquela sociedade, o Érico Veríssimo traz isso na sua escrita, essa crítica, mas de uma maneira mais leve, menos caricata em relação à sociedade que ele descreve. Por exemplo, Eça de Queiroz, ele transforma todos os relacionamentos das suas narrativas, todos os relacionamentos em relacionamentos adúlteros. O Érico Veríssimo não faz isso. Embora o Érico Veríssimo não faça esse caricato da sociedade, ele tem uma característica de imputar somente nas mulheres pobres, naquelas que vivem em condições menos afortunadas, a questão da infidelidade ou até mesmo da promiscuidade. Eu não me lembro de nenhuma personagem que tem uma vida mais afortunada ter sido marcada pelo adultério ou pela promiscuidade. Mas de qualquer forma, isso é só um detalhe, isso não desmerece nem desabona em nada a obra que é O Tempo e o Vento. Bom, entro agora na última parte da trilogia. Espero em breve poder fazer um vídeo sobre o primeiro livro do Arquipélago. Eu tenho certeza que se você já leu toda a obra, ou se você chegou ao mesmo ponto no qual eu estou, você sofreu com a Ana Terra, porque ô mulher para sofrer nessa terra que nem a Ana. Você ficou apreensiva com Pedro Missioneiro, você se divertiu com as loucuras e a espontaneidade do capitão Rodrigo, ficou encantado com a espontaneidade do Turíbio, o homem espontâneo, claro, cristalino, bruto até, né? Eu tenho certeza que todos esses personagens marcaram o leitor do Tempo e o Vento de alguma forma. Então, espero que você tenha gostado também dessa resenha. E se você gostou, coloca lá curtir, curta também o canal e compartilhe o vídeo. Um abração, até a próxima.